Olá, mais um episódio de Conversas com Binder e hoje o tema: de que forma a escola pública brasileira poderá absorver os impactos e as lições da pandemia? Eu vou conversar com a Ângela Biscotto, consultora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Então, antes de começar a falar com a Ângela, de acordo com o levantamento Educação em Pausa, feito pelo Unicef em 2020, 4 milhões de estudantes brasileiros estavam sem acesso a nenhuma atividade escolar. 40% dos alunos de escolas públicas do Brasil não têm computador ou internet em casa, segundo a pesquisa do TIC Educação 2019. A retomada das aulas, seja no modo híbrido, seja no modo presencial, não soluciona imediatamente o problema, de acordo com especialistas. Então, quais são os inúmeros desafios enfrentados pela educação brasileira, Ângela, durante a pandemia? O que a pandemia fez nesse período foi exacerbar e colocar um holofote muito grande em cima das questões estruturais deficitárias e das potências estruturais que as escolas sempre tiveram. Existe aí um abismo gigantesco entre condições de acesso nas populações que frequentam a escola e não necessariamente uma diferença entre privada e pública, mas mesmo dentro da própria escola pública a gente tem diferentes contextos e diferentes situações. Então, o que a pandemia fez foi colocar um holofote e trazer, talvez, aí o olhar das pessoas para essas condições estruturais que já existiam dentro da escola. Durante muito tempo, o fato da criança poder ir frequentar a escola presencialmente, então você deixa o seu filho, seu sobrinho, seu irmão dentro da escola e lá naquele espaço quem se havia com questões, com as falhas e com as potências era a própria escola. Hoje, com essas crianças em casa, questões estruturais vieram também para dentro de casa. Então, a escola ainda é como ela sempre foi, só que agora a sociedade é convocada a olhar para essas questões estruturais. Então, a pandemia não mudou a condição da estrutura da escola. O que a pandemia fez foi mostrar isso para as outras pessoas na sociedade, mostrar isso para quem está fora. Eu acho que essa é a principal característica nesse momento e a gente tem, a partir daí, duas escolhas, Uma é reconhecer isso e se colocar numa posição de, ok, como é que a gente faz para lidar com isso e como é que a gente vai minimizar essa situação e para conseguir posteriormente resolver, ou poder dizer, ok, eu reconheço isso e agora eu vou pontuar e apontar o dedo e dizer que isso está errado, mas eu não me coloco numa posição de proatividade nem de parceiro para poder pensar isso. E, Ângela, o que é esperado para a educação brasileira para 2021? 2021 vem se desenhando como um ano ainda mais desafiador do que 2020, justamente porque a gente está vivendo aí situações muito diversas pelo país. Existem escolas que estão 100% com 100% das crianças dentro do espaço escolar, porque tem turmas pequenas ou porque tem espaços muito amplos. Tem escolas que não tem nenhuma criança indo para a escola, tem lugares em que não tem nenhuma criança indo para a escola. Tem aqueles que vai tempo escola, tempo casa, uma semana num, uma semana no. Os formatos são diversos. Isso tem sobrecarregado a estrutura da escola, tem sobrecarregado o trabalho do professor, tem fragilizado um pouco as famílias que ficam nessa, Mas eu mando, se eu mando, eu mando e será que ele está correndo risco? Mas daí se eu não mando, será que ele aprende? Enfim. Então a gente, esse ano, tem aí desafios numa ordem muito maior e essa é uma lição importante, que a gente possa olhar com cuidado para isso que está acontecendo agora, porque os próximos desenhos estruturais aí, as próximas políticas públicas vão precisar olhar para esse lugar. E o relatório anual de acompanhamento da educação já divulgado pelo Todos pela Educação mostra uma desaceleração de agendas importantes que estavam em andamento no país, como a implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e do novo ensino médio, além de medidas que visam a profissionalização de formação e de carreira docente. Ficamos por aqui com mais um episódio de Conversas com o Binder. Para você ver a nossa assinante VIP, basta entrar no nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio.